Boa noite. Meu Deus, Túlio, vou ficar cega. Gente, eu não tenho direito a um tecladozinho. Poxa, que humilhação. Eu vou embora dessa igreja. Amém, gente? Que honra, mais uma vez, estar aqui em casa e compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. É realmente uma honra servir aqui de verdade. Só Deus sabe o quanto. Sem muitas delongas, porque eu quero muito ser específica e intencional no que Deus ele colocou no meu coração aqui essa noite com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia, Mateus 14, 22 ao 33. Para quem é visitante, seja muito bem-vinda. Volte sempre. Aqui você encontra uma família para pertencer. Eu sempre digo que igreja não é um lugar apenas para você ir no domingo, mas a igreja é o lugar que você escolhe uma família para pertencer. É a única família que você pode escolher a pertencer. Então, esse é o lugar, encontre em nós essa casa de restauração, essa casa de pão, onde a sua alma encontra destino, se satisfaz no Senhor. E para nós é uma honra ser esses que estão servindo o pão. Então, seja muito bem-vindo e volte sempre. Se você ainda não encontrou uma família para pertencer, você será muito bem-vinda aqui na Trinity Church Brasil. Para mim tem sido um privilégio há 2 anos e alguns meses caminhar nessa casa, que é cura de Deus na minha vida. Amém? Mateus 14, 22 ao 33. Eu vou ler com vocês, tá bom? E diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha para o seu irmão e diga: o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada que fica em nós os teus princípios. A tua palavra, a tua voz escrita, a tua palavra é o pão que nos alimenta. A tua palavra é o nosso fundamento. A tua palavra não precisa ser atualizada. A tua palavra não precisa ser editada. Ela é completa, ela é intensa, ela é intencional, ela é profunda, Pai. Sobre essa palavra nós estamos aqui essa noite. Senhor, sobre essa palavra nós queremos meditar, nos mergulhar e aprender sobre essa palavra, Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco essa noite. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que essa noite a Tua palavra seja revelada aos corações que estão aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que os corações estejam descortinados aqui essa noite para Te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu Te peço que o Senhor prepare, Senhor, o solo dos nossos corações.
Prepara o solo do nosso coração. Aí onde você estiver, ore pedindo para que o Senhor prepare o solo do seu coração, para receber a boa semente, Senhor, que será hoje lançada, Senhor, e que essas sementes possam frutificar. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Nós viemos aqui para te ouvir, Senhor. Nós não viemos para um clube social. Nós não viemos para ver qualquer outra pessoa. Nós viemos para te ouvir, Senhor, porque sabemos que uma palavra tua muda tudo. Porque sabemos que uma palavra tua transforma tudo. Sabemos que uma palavra tua alinha todas as coisas. Nós sabemos que a tua palavra, quando tu dissesse, haja luz, a tua palavra então criou todas as coisas. Essa palavra que nós clamamos essa noite, porque basta uma palavra do Senhor. E sobre essa palavra nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para te obedecer. Fala conosco em nome de Jesus, Pai. A tua graça, que é um favor imerecido. Eu clamo, Senhor, por causa da tua graça, me usa em favor dos teus filhos, da tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o vaso é de barro, é imperfeito, mas é teu e é maleável em tuas mãos. Então faz de mim como o Senhor quiser, em favor dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor me use pela tua graça e misericórdia, e que eu não use o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Com muito temor e tremor, eu quero compartilhar essa palavra com você. Pode ter certeza que ela primeiro foi cavada em mim. Primeiro ela foi cortando dentro de mim, porque a palavra é assim, ela corta e ela cura. E eu não ia ficar cortada sozinha. Então eu trouxe essa palavra para também te cortar e te curar. E o Senhor quer falar conosco aqui essa noite. O Senhor me disse, filha, essa noite é uma noite em que eu vou renovar a fé de muitas pessoas. Essa noite eu vou trazer à memória aquilo que dá esperança. Essa noite você vai trazer à memória aquilo que Deus já falou com você. E muitas vezes, por você não ter se posicionado, você deixou passar essa palavra que Deus te entregou. Aqui nós lemos a palavra e ela foi bem específica, e se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar em cima dessa palavra. Mas nós precisamos entender que é chegado um tempo em que nós precisamos desenvolver uma fé sólida, uma fé equilibrada, uma fé madura, uma fé lúcida, uma fé sensata, uma fé inquebrável. Quanto mais eu aconselho mulheres, casais, homens, eu vejo como nós precisamos de uma fé madura, sólida, inquebrável, sensata, lúcida. Nós precisamos de uma fé inabalável. Porque quanto mais eu converso com pessoas, mais vejo como o povo de Deus tem se abalado com tanta facilidade. Assim como Paulo disse, como vocês foram fáceis de se desviar do que eu ensinei. Como foi rapidinho se desviar do que eu te ensinei. Muitas vezes assim somos nós. Como somos fáceis de nos desviar daquilo que Deus nos falou. Como somos fáceis de mudar de perspectiva daquilo que Deus nos falou. Quando nós olhamos, o cenário é totalmente diferente do que aquilo que Deus nos disse. Você entende isso? Por isso a necessidade de nós termos essa fé, que é uma fé inabalável. Nós precisamos desenvolver essa fé. Com urgência, há uma emergência no céu, e eu oro para que você seja batizado com esse senso de urgência, de emergência, que é o que? Edificar a sua fé, fazer a sua fé amadurecer, fazer a sua fé crescer. E essa fé, ela só vai ser forjada a partir dos processos. I'm sorry. Eu queria te trazer uma pílula mágica para a sua fé crescer. Não, a sua fé é forjada a partir dos processos. Então nós vamos aprender sobre como desenvolver essa fé. Como me posicionar? Sabe, quando Deus ele liberar uma palavra sobre a sua vida, e eu tenho certeza que você tem uma palavra específica que Deus já liberou. Você tem uma palavra específica que Deus falou contigo, especificamente. Só Miqueias tem. Glória a Deus, Miqueias. Eu e ti. Amém. Aleluia. Você tem uma palavra específica que Deus falou unicamente com você?
Amém? Glória a Deus. Todos nós temos uma palavra específica e se você diz, eu não tenho, abra a sua palavra. Abra a Bíblia, que aqui tem promessas específicas para mim e para você. São promessas que o Senhor deixou escrita para nós. É nossa, então não existe aquele que não tem uma promessa. Todos nós temos uma promessa, mas existe aquelas que são únicas. Pessoal, que Deus liberou sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus libera uma palavra específica sobre a sua vida, há uma aceleração no reino espiritual. Você precisa entender isso. Você precisa saber o quanto que isso é verdade. Para que você possa estar atento e discernindo no reino espiritual. Quando o céu libera uma palavra específica para você, há uma aceleração no reino espiritual. Tanto no reino espiritual do céu a qual pertencemos, quanto no reino espiritual do inimigo. Para o quê? Para paralisar essa palavra. Para que essa palavra não aconteça. E uma das artimanhas do inimigo para fazer com que essa palavra ela não aconteça é ir na nossa fé. É ir neste lugar onde muitas vezes nós tendemos a andarmos com ânimo dobre. Então há uma necessidade de nós entendermos que há uma aceleração no inferno para paralisar essa palavra que Deus liberou na nossa vida. É lindo quando Deus libera algo sobre nós, mas você vai precisar saber que há realmente uma aceleração para parar, intensa para parar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. O medo vai querer te paralisar. Você vai ser tentado a não acreditar naquilo que Deus ele te falou. Você vai ser cercado pelo desânimo. Você vai ser cercado pelo medo. Você vai ser tentado a desistir. Você receberá convites. Escute isso. Você vai receber convites que parecem até ser lícitos para te roubar daquilo que Deus ele te falou. Você vai receber convites no meio do caminho para desviar daquilo que Deus ele te falou. Você vai precisar se manter especificamente na palavra que Deus ele te entregou. Então esses sentimentos eles vão vir e são lícitos porque nós fomos feitos de sentimentos. O que não é lícito é você deixar que os sentimentos te governem. A fé madura, ela vai te ensinar a governar sobre os sentimentos. A fé madura não vai permitir que você ande de acordo com as suas emoções, mas você vai aprender a governar. E é essa fé que nós precisamos aprender a governar. Então aqui na palavra nós vemos que Jesus, e eu acho lindo, Jesus ele mandou os discípulos irem. No capítulo anterior, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes e foi lindo. Os discípulos eles tinham então visto aquele milagre, foi lindo, a fé deles foi ativada. Naquele capítulo anterior, Jesus fez um lindo milagre, foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E logo depois disso, Jesus olha para os discípulos e se despede da multidão. E Jesus diz para eles o seguinte: vão adiante, vão para o outro lado. Eles tinham que chegar em outra cidade para cumprir ainda a missão. E Jesus disse: vão antes, vão adiante. Porque Jesus ele foi orar. Jesus ele subiu no monte e ele ficou ali orando. E quando Jesus disse para os discípulos para eles irem adiante, era então no final da tarde. A Bíblia diz que então de madrugada, ou seja, os discípulos foram na frente, adiante, e somente de madrugada que Jesus então, ele percebeu que o barco estava já longe dele e ele então decidiu ir. O que eu entendo aqui, o que eu percebo, é que enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus ainda não estava no barco, o vento veio fortemente sobre aquele barco, e barco fala sobre estruturas. São aquelas estruturas que talvez você confie toda a sua vida. Você confia a sua finança, você confia o seu casamento, você confia os seus sonhos. É a estrutura que você muitas vezes criou com as suas próprias mãos. É a estrutura que muitas vezes vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. E Jesus, sabendo disso, os discípulos estavam então na estrutura, na segurança, no barco. Mas então veio então um forte vento.
A Bíblia diz que o vento era tão forte que ia de contra aos barcos, e eu fico imaginando e conjecturando com vocês, já que o vento era forte dentro do mar e era apenas um barco pequeno, aquele barco podia estar sendo despedaçado ou algo tão sério para os discípulos estarem desesperados. Eu estou falando de discípulos que eles eram profissionais, pescadores, e a Bíblia diz que Jesus calmamente orando, nem se atentou na hora, super tranquilo. E os discípulos no barco desesperados. Parece eu e você, né? Parece que Jesus não está no nosso barco. Parece que a gente está sozinho num barco. Muitas vezes, quando Deus nos fala algo específico, e nós até pisamos, porque os discípulos fizeram isso. Jesus disse, vão adiante, e os discípulos foram adiante. Sabe o que isso me remete? Muitas vezes, no meio do caminho, nós vamos passar por alguns processos. E nós muitas vezes vamos nos sentir sozinhos, como se Jesus não estivesse ali. E então Jesus, nas costas de Jesus, já que Jesus não estava ali, é como se os discípulos pensassem, ele não está nos vendo. Mas o Senhor está querendo revelar a nós mesmos, porque Ele nos conhece. Revelar a nós mesmos o que há no nosso coração. Quando os ventos e as circunstâncias e as tempestades batem nas nossas estruturas, naquilo que a gente idealizou, naquilo que a gente fez com as nossas próprias mãos, e ainda acima com a palavra que Deus nos deu, que é mais difícil ainda. Que você diz, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu andei na palavra que o Senhor me deu. E agora olha o que está acontecendo. A tempestade está batendo no meu barco e eu estou ficando desesperado. As minhas estruturas estão chacoalhando. Ei, nesse momento o Senhor quer que você prove da estrutura de uma fé firmada nele, em Cristo, que não se abala. O que é que o Senhor está revelando da sua fé quando se parece que Ele está de costas? O que é que está sendo revelado do seu caráter, da sua fidelidade a Deus, da sua honra ao Senhor, quando parece que Ele não está perto, quando parece que Ele está de costas? Você precisa refletir sobre isso. O que é que está sendo revelado do seu coração? Quando as tempestades vêm e parece que Jesus está fazendo com todo mundo, menos com você. Jesus está restaurando os casamentos e parece que o seu não. Jesus está engravidando as mulheres inteiras e aquelas que chegaram por último na fila já estão grávidas e elas nem queriam e engravidaram do nada. O que é que está sendo revelado da sua fé quando os ventos batem na sua estrutura e quando parece que Jesus não está vendo? Aqui nos discípulos, só eles, e nós não, graças a Deus, nós não estávamos lá, a gente não se encaixa nisso. Mas aqui os discípulos estavam sendo revelado uma fé imatura, uma fé que se move com as circunstâncias, uma fé desestruturada, desequilibrada, uma fé que precisa apenas estar com tudo estruturado para crer. Minha irmã, meu irmão, o dia que você disse a Jesus, sim, eu irei contigo. Sim, eu te amarei. Sim, eu te servirei. Seu nome foi pregado lá no inferno, dizer, eita, esse aqui a gente vai ter que correr para desequilibrar todas as áreas da vida dele. Porque eu quero ver se ele vai amar Deus acima de tudo, como ele disse que vai amar. Foi assim com Jó. Você entende isso? Você precisa entender que aquilo que você está passando nesse momento, quando parece que Jesus não está vendo ou está movendo e não está no seu barco, o que é que está revelando sobre você, sobre a sua fé? Os discípulos, eles revelaram medo, desesperado, eles ficaram atordoados, como a Bíblia diz, a ponto de pensar que é o quê? É um fantasma. É um fantasma. Eles olham e dizem, é um fantasma. Eles olham para Jesus e não reconhecem Jesus. E eles dizem, é um fantasma. Muitas vezes nós nos ofendemos com a maneira que Deus escolheu nos elevar de nível. Muitas vezes nós nos ofendemos com a maneira que Jesus tem para que a nossa fé seja esticada.
Aqui, quando os discípulos ficam aterrorizados, com medo, dizendo que há um fantasma. E Jesus olha para eles e diz: coragem, sou eu. Pedrão olha para ele e diz: Jesus, se és tu. Ainda sem reconhecer que era ele. Eu entendo Pedro, porque eu também passo por esses processos. E você também passa. A gente fica atordoados. Nós ficamos desesperados. Mas nós precisamos saber que vamos precisar governar essas emoções. Senão nós não vamos conseguir prosseguir adiante. Então Pedro olha e diz assim: se és tu, Jesus, me faz andar sobre as águas. Eu acho lindo e interessante que Pedro, ele se moveu para sair da estrutura, assim como eu e você. Se você olhar para trás, você já não é mais quem você era antes. Se você olhar para trás, você já vivenciou vários milagres em Deus, que a sua fé, ela foi ativada, ela foi esmagada, mas ela cresceu. Eu não sei você, mas quando eu olho para trás, eu me lembro quantas vezes eu já tirei o pé da estrutura sem nenhuma expectativa de que aquilo ia dar certo. Eu me lembro quantas vezes eu já tirei os pés daquilo que era segurança, mesmo estando todo quebrado. E dei um passo naquilo que eu não via. A minha fé amadureceu, cresceu e foi para um outro nível. Foi assim com Pedro. Ele saiu daquilo que era estrutura, mesmo estando ruim. Mas ele decidiu sair. E a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas. Ele olha para Jesus, continua andando sobre as águas. E a Bíblia diz então que quando ele olha para os lados, quando ele olha para a tempestade, a Bíblia é bem clara, quando ele percebe a tempestade, reparando nos ventos fortes, ele afundou. Muitas vezes nós decidimos andar por fé no invisível, mas nós olhamos para o vento, para os medos, para as nossas questões. Nós somos tão rápidos em darmos voz ao medo, mas somos vagarosos em colocarmos nossa fé em prática. Comece a dar voz àquilo que Deus te falou. Você vai precisar começar a dar voz àquilo que Deus ele te falou. Mesmo que digam o contrário, mesmo que até você pense o contrário. Você vai precisar dar voz àquilo que Deus ele te falou. Eu preciso que você repita isso comigo. Diga para o seu irmão, faça alguma coisa, anote, porque você vai precisar dar voz àquilo que Deus ele já te falou. Porque são muitas vozes para te parar. São muitas vozes para te colocar para trás. São muitas vozes para esmagar a pequena semente que é como um grão de mostarda, que é a fé. São muitas vozes, mas você vai precisar o quê? Fixar os seus olhos em Jesus. E enquanto eu fixo os meus olhos em Jesus, eu ando sobre as águas. E quando eu fixo os meus olhos em Jesus, eu fico imparável. E quando eu fixo os meus olhos em Jesus, eu vejo o que ninguém vê. E quando eu fixo meus olhos em Jesus, nem a conta do banco me para. Quando eu fixo meus olhos em Jesus, o diagnóstico não me para. Você vai precisar dar voz àquilo que Deus já te falou. O dia que Deus falou com você para você vir para essa nação. E eu estou falando com gente aqui essa noite. Hoje eu estou um pouco pentecostal, Miqueias. Estou um pouco pentecostal. Oh, glória! Ei, o dia que Deus falou para você vir para essa nação, Ele não mentiu em nada. Em nada. Você não sabia que era assim. Sabe por que você não sabia que era assim? Porque Ele não ia te contar o processo se tanto não vinha. Mas esse processo está fazendo a sua fé amadurecer, crescer, ser fundamentada. Esse processo está te amadurecendo. Então pare de se ofender com a maneira que Deus escolheu te fazer crescer. Ah, Jesus, estou muito pentecostal, meu Deus. Me segura. Nesse momento, quando você começar a perceber os ventos, porque nós vamos perceber os ventos, é uma luta, eu também passo por essa luta. Quando você começar a perceber os ventos, você vai precisar ter uma fé que permanece constante.
Pois a inconstância na fé, ela nos rouba o destino. Então, pastora, você falou. Me dá os passos aí, que eu gosto de seguir os passos. Gosto de seguir os passos. Eu vou lá te dizer os passos. Os passos que eu precisei e estou aprendendo ainda. Eu também estou ainda aprendendo a andar por fé. Eu ainda estou aprendendo. Então, nós vamos precisar, primeiro passo, seguir constante. E constante significa, sabe o quê? Permanente, contínuo, incessante. Nós vamos precisar. O dicionário diz isso. Permanente, aquele que permanece. Contínuo, aquele que continua. Incessante, aquele que não cessa com qualquer coisa. Ele é incessante. Nós vamos precisar ser constante. E quando você decidir andar por fé, a sua fé, ela vai passar por uma escola. E essa escola é a escola da espera. A espera, meus irmãos, é o fogo que foge à fé. A espera é o fogo que foge à fé. A Bíblia conta uma história e eu acho linda. Lá em Atos 24 a 28, depois você acompanha. Mas eu acho lindo e essa história sempre me pega. É quando Paulo então entende que ele precisa estar em Roma. Mas a viagem é tão atordoada. O barco que ele entra começa a afundar. E ele tinha somente uma convicção, ele precisava estar em Roma. A Bíblia diz então que o barco começa a chacoalhar, a afundar. Os pescadores ficam desesperados. Lá, como é motorista, gente? Como é o nome do pessoal que dirige barco? O capitão, não é esse não. Marinheiro, é o marinheiro. O marinheiro começa a ficar desesperado. Nós estamos falando de pessoas que entendiam sobre toda a navegação sobre o vento. A Bíblia conta, depois você acompanha em Atos 24 a 28, a Bíblia conta que o barco chaculeja tanto, que eles ficam tão desesperados que começam a pular do barco, para tentarem de alguma forma se salvarem. Paulo, prisioneiro, estava dentro desse barco e ele decide orar. Será que você pode orar no meio da tempestade? Onde a sua fé está levando tantas pancadas. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Quando Deus ele libera uma palavra sobre a minha vida, parece que aquela palavra que eu recebe tantas pancadas. Paulo então vai orar, e quando ele vai orar, um anjo do Senhor aparece para Paulo e diz assim: Paulo, não se preocupes, tu tens que chegar em Roma, e por causa disso, nem tu, nem ninguém nesse barco morrerá. A Bíblia diz então que Paulo vai contar a todos os seus companheiros o que ele havia ouvido do céu. E então ele dá graças, e todos começam a ter paz no meio da tempestade. É isso que um homem e mulher de Deus, quando tem uma fé inabalável, faz. Quando você carrega uma fé, o ambiente que você está, mesmo que seja um ambiente cheio de circunstâncias e problemas, nesse ambiente, a sua fé muda a atmosfera. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um homem e mulher de Deus que é fervoroso. Quando ele fala, mesmo que esteja tantos problemas, a voz dele dá destino. O posicionamento dá destino. O formato que ele entendeu de andar dá destino. Nós precisamos ser essas pessoas, ou pelo menos andar com essas pessoas. Se você entende, eu não sou assim ainda. Anda com quem é assim. Cuida das mesas que você escolhe andar. Cuida das amizades que você escolhe prosseguir. Você precisa andar com pessoas que vão levantar a sua fé. Como isso é precioso e necessário nesse tempo em que nós estamos sendo formados na nossa fé. E a Bíblia diz que Paulo prossegue num caminho em direção a Roma. E quando eles chegam na ilha, ele é picado por uma cobra. Muitas vezes conosco também é assim, não é?
A gente saiu de uma onda, não sei com vocês, mas comigo é. A gente saiu de uma onda em que a minha fé foi apertada, esmagada e precisou crescer. E aí eu saí e digo, agora é glória. De repente, só deu tempo de dar uma respirada e tudo começa de novo. A sua fé vai precisar crescer um pouquinho mais. A sua fé vai precisar ser madura e constante um pouquinho mais. Sabe o que acontece com Paulo, que foi picado pela cobra? Nada. Porque quem tem uma palavra e anda nessa palavra e acredita nessa palavra, nada pode parar essa palavra. Nada. Nós precisamos ter uma fé constante. Se tivesse sido eu ou tu, a gente tinha pulado daquele barco e voltado danado. Vou mais nada para Roma, vou para canto nenhum. Quantos de nós tentamos e pensamos em voltar para onde o Senhor já nos tirou? Oh, Jesus. E eu vou responder uma oração que você tem orado. Não volte para onde eu já te tirei. Porque todas as vezes que a tua fé está sendo esticada, o teu passado lembra segurança, mas não é a segurança que o céu está te dando. A segurança que você tem é estar no centro da vontade de Deus. Não volte para onde Deus já te tirou. Eu vou repetir, não volte para onde Deus já te tirou. Ei, as carroças já foram queimadas. Não volte para onde Deus, Ele te tirou. Um lugar mais seguro que você tem é com Deus na tempestade. É o lugar mais seguro. Não importa se você estiver num bálsamo bem bom, mas se Deus não tiver, meu irmão, esse bálsamo é um deserto. O nosso lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Nós precisamos saber que a espera é o fogo que forja a fé. Ela é um modelador da fé. A espera, ela vai forjar você muito. Então não aborte o que Deus te falou no tempo de espera. Nem faça com as suas próprias mãos, como Sara fez. Sara ficou cansada de esperar a promessa de Deus de que ela engravidaria. O que é que ela fez? Ela então pediu que o seu marido fizesse um filho na sua escrava. Ela abortou o tempo da forja, da espera, da fé. Não faça isso. Não tente apressar aquilo que Deus sabe o tempo que é para te esticar e te amadurecer. Não, resista. Resista ao tempo. Tenha uma fé que resiste ao tempo. Mas o que eu faço, pastora, que eu já estou esperando há tantos anos? Continua esperando. O que eu faço, pastora, eu estou esperando há 10, 15 anos, eu não tenho perspectiva alguma. Não deixe a sua espera ser estéril. Como eu torno a minha espera estéril? Não gerando nada nesse tempo. Muitas das coisas que Deus já te falou, você precisa gerar no natural para que ela possa acontecer. Talvez Deus falou contigo, tu vai escrever livro. Talvez Deus falou contigo, tu vai pregar. Talvez Deus falou contigo, tu vai pregar em outras línguas. E o que é que tu fez? Nada. Deus que envia os anjos dele e faça por mim. O natural que você se move, no natural, isso acelera o processo da espera na sua vida. Talvez você está esperando há tanto tempo porque você não se posicionou em cima da palavra que Deus ele te deu. Ei, começa a fazer com as habilidades naturais que Deus ele já te falou. Se movimenta, a fé se movimenta, a fé se movimenta. Se movimente no natural, para que o céu seja ativado no espiritual, em nome de Jesus. A fé, ela anda em cima das águas, no meio da tempestade. Essa fé, ela não espera que a tempestade passe. Essa fé, ela age, pois ela não vê, mas ela sabe quem o chama para a profundidade. Oh, Jesus, como nós precisamos dessa fé. Então deixa a tua fé crescer nesse tempo de espera. Frutifica nesse tempo de espera. Essa foi a fé constante. Nós vamos agora para a fé madura. E maduro no dicionário, isso aqui me pegou. Maduro no dicionário diz assim, ó: aquilo que atingiu seu completo desenvolvimento.
Maduro significa completamente formado, que se acha em estado de produzir o resultado esperado. Meu Deus, vocês entenderam isso? Vocês entenderam que a sua fé vai produzir o resultado esperado quando ela for madura? Você entendeu que a sua fé é algo desenvolvido? Eu questionei tanto ao Senhor se era mesmo essa palavra que eu precisava dar, porque eu disse: Senhor, a gente aprende sobre a fé na escola dominical. Ou eu mando todo mundo voltar para a escola dominical? O que é que eu faço? O Senhor disse: filha, o óbvio é tão conhecido, mas não é vivido. O óbvio ainda precisa ser dito, porque é tão falado, mas não é vivido. Nós precisamos ter uma fé madura. Em Hebreus 5:12 diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Se você não é da casa, me perdoe, não é para vocês, é só para os da casa. Quanto tempo estamos sendo alimentados por uma fé sólida, por uma fé espiritual? Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam que alguém ensine novamente o óbvio. Você já devia ser mestre para, com a sua vida, mostrar com os seus frutos aqueles que ainda estão aprendendo sobre a fé. Você precisa ser mestre com a sua vida. Quando você não tiver o dia do aluguel chegar e você não tiver dinheiro, com a sua vida, vão ver adorando, servindo ao Senhor. Ah, minha filha, meu filho, aí sim você vai ter uma fé madura que não se abala, porque as coisas estão abaladas. Você precisa ser um mestre. Mestre é aquele que ensina. Embora devêssemos ser mestres, ainda estamos precisando que alguém nos ensine. E eu digo para casa: ei, é hora de se tornar mestre com aquilo que Deus já te falou. E com a nossa vida poder ensinar. Em nome de Jesus. A maturidade é um desenvolvimento mental, espiritual, emocional, comportamental de uma pessoa. A maturidade, eu amo falar sobre maturidade. Por isso que eu trouxe as características de uma fé madura e uma fé imatura. Você segura aí para você, fica bem caladinho, porque o Senhor ele vai nos confrontar. E eu amo o confronto de Deus, que o confronto dele cura e nos eleva de nível. A maturidade, ela é uma chave de acesso. E a imaturidade na fé, ela aborta destino. A fé madura, ela obedece e acessa. A fé imatura, ela desobedece e aborta. Nós vamos precisar obedecer mesmo sem ver. Assim como foi a menina Maria, que dá uma aula pra gente, que tem 25, 40, 50 como vocês. Nós precisamos aprender com a menina Maria, que a Bíblia diz que tinha em torno de 14 a 16 anos. Quando então foi escolhida pelo Espírito Santo para ser a mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela ficou atordoada, porque é assim que acontece quando Deus nos fala coisa que nem a gente acredita. Mas então sabe o que é que ela fez? Como será isso? Ela respondeu para o anjo, quando o anjo disse: tu serás a mãe de Jesus. E ela disse: como será isso? E essa é a resposta das suas questões. Quando você pergunta ao céu: como será isso que Deus te falou? O anjo olhou para Maria e disse: ei Maria, descerá sobre ti o meu Espírito, o poder do Altíssimo. Você precisa saber que quando Deus ele te chama para andar por fé, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Sabe o que Maria fez? Então que se faça comigo conforme o meu Senhor quer. Porque andar por fé você vai fazer coisas que você não queria fazer. Mas porque Deus te chamou, você vai ter que fazer. Porque andar por fé, você vai ter que andar naquilo que só você vê e muita gente não vai acreditar.
Andar por fé vai requerer que você ande naquilo que você ouviu. Muita gente não vai acreditar e eu estou aqui para te dizer, não precisa que acredite, porque eles não estavam lá quando o Senhor falou com você. Você vai precisar responder como Maria, que se faça comigo conforme o Senhor me pediu. Então a fé madura, ela obedece. A imatura, ela aborta. Se Maria não tivesse obedecido, como seria essa história? Você entende isso? Então essa fé madura, ela obedece. E ela é uma chave de acesso para o próximo nível. A fé, ela imatura, ela aborta destinos. Eu não sei se meu sogro, minha sogra, eles estão aí. Eu não estou vendo eles. Cadê? O senhor tá chique aí, hein, senhor Adel? E hoje eu vinha no carro e eu vinha chorando porque eu lembrei de algo. Seu Adel e Dona Solange estão lá em cima, eles são meus sogros. E eu me lembro que como a fé de seu Adel me construiu. Há muitos anos atrás, eu já estou na família, já fazem 20 anos. 20 anos que eles me suportam. E eu estou com eles. Me quer, amor, tu vai ver isso. E eu me lembro que em uma determinada fase da minha vida, na adolescência ainda, eu namorava com Urias, e os meus pais estavam passando por uma dificuldade muito grande financeira. E eles não tinham dinheiro nem para pagar o aluguel, a gente passou por muita dificuldade mesmo, e eu não tinha Jesus. Na minha casa não tinha ninguém cristão. E meus pais tiveram que se mover para outra cidade, se mudaram, foram para Recife. Eu já namorava com Urias, já fazia 2 anos, 3 anos. E eles tiveram que se mudar para Recife e eu precisei ir também, porque eu era muito nova, eu não podia me sustentar sozinha. E eu me lembro que eu voltei para Recife, fui morar lá, o Urias só ia me ver a cada 15 dias. E era muito doloroso para mim, pela situação que a gente estava vivendo em família e também por estar longe do Urias, né? Porque como eu era tão menina, eu tinha tantos problemas dentro de casa, ele era como se fosse a minha fortaleza, aquilo que preenchia o meu coração. E eu me lembro que quando nós fomos para Recife, fizemos essa mudança. E eu fiquei muito mal lá, acerca de estar quase entrando em depressão, e meus pais viam essa tristeza em mim. E eu dei a ideia aos meus pais, conversei com Urias, e eu disse para eles que eu queria, então, ter um trabalho em João Pessoa. Eu queria encontrar um trabalho lá, e assim eu iria para João Pessoa, iria morar lá, estaria perto do Urias, onde eu achava que era aquilo que satisfazia o meu coração. E então, meus pais, mesmo não querendo, mas deixaram eu ir. Eu fui para João Pessoa, fui morar num apartamento com outras meninas nesse apartamento. E foi um processo de Deus na minha vida. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse apartamento, passaram cerca de 1 mês, eu consegui um trabalho, eu fiquei lá, mas as meninas que eu estava, mesmo eu não sendo cristã, mesmo eu não tendo Jesus na minha vida, eu tinha os princípios que meus pais tinham me ensinado. E essas meninas, elas se drogavam, elas faziam coisas erradas, e eu não queria mais estar naquele ambiente. E aí eu conversei com o Urias, e aí eu falei para ele como estava difícil, e ele teve uma excelente ideia. Falar com os pais dele, que eu morasse lá na casa deles, porque eram 5 suítes. E eles eram só eles 3. Meu cunhado já não morava lá, já morava nos Estados Unidos. E aí, então, Urias falou com os pais dele. E seu Adel, ele não deu a resposta. Talvez ele não queria isso, porque a namorada morar na casa do namorado. E eu me lembro que um dia, seu Adel falou para Urias e disse, para mim e para Urias... O senhor lembra, seu Adel? Deixa eu contar a história. Ele disse, eu fui orar. E quando eu fui orar, o Senhor me disse para aceitar você aqui, filha. Porque hoje você não sabe, mas você será uma grande pregadora. Você será uma grande missionária. O Senhor vai usar a tua vida. Você entende que nós precisamos saber que a fé... ela não vê, mas a fé ouve. E se eu estou aqui hoje é porque um dia, seu Adel acreditou e me acolheu na casa dele. Foi através da vida deles que eu conheci Jesus. Eu me lembro que eu ia para a igreja com eles, o Urias ficava em casa, estava desviado, viu? E eu ia, não era seu Adel, o senhor lembra? Eu ia para a igreja com o seu Adel e a Dona Solange, o Urias ficava em casa jogando videogame, o demônio do videogame... aprisionava ele, estava eu lá.
E foi através da minha vida, através da vida de seu Adel, que viu, que ouviu. Ele não viu, mas ele ouviu. E ali eu fui discipulada e passei a ir para a igreja e nos convertemos juntos, nos batizamos juntos. Batizamos em línguas juntos, eu e Urias. Tudo porque um dia alguém não viu, mas ouviu. Você precisa ter uma fé que mesmo não vendo, ouve. Você muitas vezes não vai conseguir ver, mas a sua fé precisa ouvir, porque a sua fé vai mudar o destino de outra pessoa. Assim como a fé de seu Adel mudou o meu destino, a sua fé vai mudar o destino de outra pessoa. E quando você não se posicionar em fé, você vai estar abortando o destino de outras pessoas. A sua fé, ela se movimenta, a sua fé precisa frutificar. Você precisa andar nessa fé. Então pare de dizer que crê, se você não executa aquilo que diz que crê. Pare com isso. Está na hora de você acreditar naquilo que você diz que acredita. E comece a obedecer o que Deus ele te pediu. Porque obediência tardia é desobediência. E nessa classe Joelma está craque. Você precisa saber que a obediência tardia é desobediência. A fé madura, ela avança no que ouviu, mesmo sem fé. A fé imatura, ela só avança se ela vê. Tem ninguém aqui assim, não. Se você só avança se você vê, você é imaturo. Eu me lembro que quando o pastor Bereta, a família Bereta, estava se movendo para cá, sem ter visto a terra, sem ter visto nada, eu olhava para Urias olhava para mim e dizia: esse povo é louco. Esse povo é louco. Meu Deus do céu. Um dia eu creio que eles vão ter a oportunidade do avanço em fé que eles tiveram para se mover para cá e ministrar essa palavra sobre as nossas vidas. Mas eu me lembro que a fé deles ativou a minha fé. Porque foi uma fé que não precisou ver para avançar. Foi uma fé que entendeu no que ouviu e em cima disso andou. Você precisa andar em cima daquilo que você ouviu. Não veja não. Não precisa ver não. Quem anda só por aquilo que vê, anda no raso. É no raso, sabe quando o mar, você está andando ali, ó, no rasinho, as águas estão rasas, você consegue ter o controle, mas quando você se aprofunda. Ah, como nós precisamos de homens e mulheres de Deus profundos na fé, profundos na palavra, profundos em obediência, profundos em Deus. Quando você entende que você é um homem ou mulher de Deus profundo, você anda sem os seus pés dar pé. Ei, Deus está chamando homens e mulheres que andam onde os pés não dão pé. Ei, Deus está trocando as suas sandálias agora. Deus está trocando os teus sapatos, aquilo que você tinha de segurança, os caminhos que você idealizou para prosseguir. Você fez um mapa, você fez as contas, você fez tudo certinho. O Senhor está dizendo: dá, me dá, para andar naquilo que eu estou te dizendo. Quando a gente escolhe andar por fé, quando a fé é madura, a gente entrega tudo que a gente idealizou e deixa Ele escrever e andar naquilo que Ele idealizou. A fé madura se move. A fé imadura se paralisa. Nós precisamos de uma fé inabalável, assim como foi Noé. Uma fé que não vê, mas sabe. Uma fé que não sente, mas entende. E aqui eu vou terminar antes que Urias, para eu manter a minha pose. A fé precisa, o último ponto, ser uma fé inabalável. O que é inabalável? Firme nas suas decisões ou convicções. Insuscetível de dúvidas ou incertezas. Que permanece fixo. Que não se consegue abalar. Que não quebra. Que é resistente. Que é imperturbável. Que não se perturba. Uma fé inabalável que é enraigada. Que está excessivamente enraizada. Nós precisamos ter essa fé.
E como eu vou ter essa fé, pastora? Mantenha-se constante no que Deus te falou. É a chave para te fazer acessar do que Ele foi prenunciado. Nesses dias eu quero que a nossa casa aqueça o coração com essas chaves que eu vou falar para você. Se Deus te falou, acredite nele. Não acredite nas suas emoções, elas são passageiras. Não acredite no diabo, ele é mentiroso. Não seja guiado pelas vozes de pessoas que tentam te desestimular. Eles não estavam lá quando Deus te falou. Essa é uma maratona e não uma corrida. Algumas milhas são mais difíceis de correr do que as outras, mas não pare no meio. Você nunca sabe se a próxima milha está prestes a se tornar a sua melhor milha. Você não sabe se o próximo step, o próximo lugar que Deus está te levando é o teu lugar de destino. Só vão experimentar do lugar de destino que Deus te prometeu, que Deus te falou, se você permanecer com uma fé. Uma fé o quê? Que nós falamos desde o início. Uma fé constante, uma fé madura e uma fé inabalável. Você só vai ver o de repente de Deus acontecer se você permanecer fiel, leal, crendo, inabalável, constante, maduro. Esses somos nós. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Oh, Jesus. Olha, continua, igreja. Se Deus ele te falou, eu quero que você continue no que Deus ele te falou. E eu quero falar aqui com homens e mulheres de Deus que um dia se frustraram num passo de fé que deu no Senhor. Um dia se frustrou num passo de fé que Deus claramente te falou, mas você se frustrou. Hoje o Senhor te chama de volta. A Trinity Brasil, eu não sei se você sabe, mas foi a nossa segunda tentativa depois de uma grande frustração ministerial. É como a nossa segunda pesca. Quando Pedro ele foi pescar e ele não pescou nada e ele voltou frustrado. Um dia a gente disse sim a uma palavra que Deus nos deu para nos mover para a Flórida. Passamos por um processo doloroso, perdemos tudo, voltamos com a mão na frente e outra atrás aqui para Texas. Foi uma frustração ministerial muito grande. O nosso barco afundou. E eu me lembro quando eu olhei para aquela placa da Flórida que dizia, see you. Eu disse, never again. Nunca mais eu piso na terra da frustração. Nunca mais, Deus. Eu quero saber de ministério, de igreja, de gente. É povo complicado. Vocês não, tá? Só outro povo. Quero não. Não quero. Deixa eu no meu canto. Deixa eu no meu canto, Jesus, quietinha. Só cuidando da minha casa, dos meus filhos e tá tudo bem. Eu amo esse lugar e eu vou ser feliz aqui. Mas teve um dia que uma profeta de Deus bateu na minha porta. E ela disse assim, olha, se tu não se levantar, se tu não sair dessa caverna que tu mesmo entrou, o aborto de destino de muitas mulheres acontecerá, porque Deus tem algo na tua vida. E eu estou aqui essa noite para te dizer, se tu não se levantar, se a tua fé não for reativada, o aborto de destino de tantas pessoas vai acontecer porque Deus ele quer usar aquilo que entregou para você. Deus ele quer usar aquilo que te deu especificamente para você. E está na hora de pegar de volta aquilo que Deus te deu e você deixou para trás porque se frustrou. E eu me lembro que ali em cima dessa palavra nós começamos a nos reunir com o Rise Up. Era eu, minha irmã e duas amigas e um resto de doida que apareceu lá do nada. Mas foram 7 ou 12 mulheres, eu sempre erro essa conta. Joy, me ajuda? 12 mulheres na minha sala de casa. Nós começamos o Rise Up assim, depois de uma dolorosa frustração. Assim, depois de uma dolorosa frustração, eu escrevi o meu livro, que alcançou vários lugares do mundo, do Brasil. Tudo porque um dia, pelos olhos da fé,
que eu não via, mas ouvia, eu me posicionei. E quando chegou o convite de nós abrirmos novamente uma igreja, meu primeiro pensamento foi: de novo, não. Só sabe essa dor quem já passou por uma frustração. A vergonha, a desonra, a deslealdade. Meu coração palpitava, saía pela boca, um desespero, eu dizia: de novo, não. Mas quando você é chamado por Deus, quando você anda na fé, que não vê, mas crê, você pisa em cima daquilo que você está ouvindo do céu. E depois de um tempo de oração, nós dizemos sim a esse convite. E hoje, quando eu olhava para o louvor, Felipe sabe, ele estava aqui desde o início, lembra, Felipe? Era Felipe, umas 2 pessoas, Joy, uma lata batendo. Eu dizia: isso não vai sobreviver, não. Porque eu disse sim. Porque eu disse sim. Meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? De novo, a vergonha de ter acabado, aberto algo e acabado de novo. Porque a gente disse sim e olhava para Urias. As pessoas que começaram com a gente, que falaram que iam nos apoiar, todo mundo. Porque quando Deus te dá uma fé, uma palavra, é sobre você. Você vai precisar avançar mesmo com quem não avança, quando diz que ia avançar com você. Você vai precisar caminhar em cima do que você ouviu de Deus, mesmo que ninguém avance. Por quê? Porque a palavra é sua. Não é de ninguém, a palavra é sua. Viva ou morra por ela. E hoje eu posso olhar para vocês e dizer: que bom. Olhar para essa casa, olhar para tudo que Deus tem feito, casamentos restaurados, mulheres se posicionando, crianças sendo batizadas pelo Espírito nas águas. Oh, se você disser sim ao que Deus está te dizendo, você vai conseguir ver o de repente de Deus acontecendo. Se você disser sim, a fé que ela parece louca aos seus olhos e aos olhos dos outros, você vai conseguir viver o de repente de Deus. Oh, Jesus, essa noite o Senhor quer ativar a sua fé novamente. Sabe qual é o problema? Que tua fé endureceu. Ela só anda no limite que você permite. Eu quero te trazer bem muita convicção aqui essa noite. Por isso que eu ainda não te chamei para se jogar aqui. Eu sei que vocês estão loucos, desesperados para se jogar aqui. Mas eu quero te trazer uma convicção. A fé naquilo que você ouviu há muitos anos atrás é a mesma fé que precisa florescer hoje. Não endureça a sua fé. Não coloque a sua fé numa caixa. Não coloque a sua fé no limite. Ei, seja sem limites em relação à fé. Tenha essa fé, em nome do Senhor Jesus, desequilibrada. O maior desequilíbrio da minha vida foi ter dito sim à Trinity Church Brasil. O maior desequilíbrio da minha vida foi estar dizendo sim aos convites que eu estou recebendo lá no Brasil. Eu chegar a não dormir dizendo: meu Deus do céu, como vai ser dentro de um avião, pegando estrada, pegando voo, sozinha, meu pai, meu Deus, me ajuda. Meu maior desequilíbrio da fé é andar naquilo que o Senhor disse: tu vais, tu vais, tu vais, tu vais. Ei, desequilibra a tua fé. Para de tentar equilibrar a tua fé na tua caixinha de formatos. Desequilibra a tua fé. No sonho que Deus te deu, na palavra que Deus te deu, desequilibra a tua fé. No propósito que Deus te deu, no chamado que Deus te deu, no teu trabalho, desequilibra a tua fé. No teu casamento, começa a ter uma fé ativa. Na vida dos teus filhos, começa a ter uma fé ativa. Eu quero orar essa noite por um renovo de fé.
Eu quero te pedir que você venha aqui na frente. Vamos clamar juntos por esse renovo de fé. Porque eu sei que essa palavra é específica para casa. E eu sei que a sua fé precisa ser ativada aqui essa noite. Nós vamos orar aqui. Você pode vir, o louvor pode me ajudar, pastor. Deixa Deus te usar. Oh, Jesus. Onde estão aqueles que vão te sair do controle? Sair do controle e deixar que a sua fé tenha o controle. Me leva pra posso ouvir a tua voz. Eu não quero que os obreiros da casa orem por ninguém. Eu quero que você se prostre, porque você precisa ter a sua fé hoje amadurecida, para que a sua fé seja mestre. Nós estamos sendo forjados nessa casa. Oh, Jesus. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Jesus, nos leva para esse lugar onde possamos ouvir a tua voz. Tua voz é inconfundível, Senhor. Tua voz não se confunde. A tua voz cala todas as outras vozes. Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, Jesus, nos leva para esse lugar. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Sim, Deus, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Sim, Deus, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, leva cheia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ouça a voz do Senhor te dando o teu destino. Ouça a voz do Senhor ativando a sua fé. Ouça a voz do Senhor trazendo à memória aquilo que Ele já te falou, aquilo que te dá esperança. Ouça a voz do Senhor. Essa noite eu preciso liberar alguns destinos na casa. Danilo, você ainda não entende, mas através de você o memorial do pastoreio da sua casa vai ser levantado. O Senhor, Ele está te forjando nessa escola. E as renúncias que o Senhor tem te pedido são necessárias para andar por fé.
Vocês dois são pastores e eu reconheço. Vocês carregam o chamado pastoral. E eu vejo vocês cuidando de casais. Eu vejo vocês discipulando em casal. Lili e Danilo. Não retrocedam no processo. Oh! Não retrocedam. Continue avançando em cima da palavra. Você vai ser o restaurador do chamado pastoral da sua casa, Danilo. Com você vai ser diferente, não tem como correr, porque o chamado chama, o chamado corre atrás da gente, não tem onde correr. E a sua preocupação é: eu vou ficar dependendo de salário pastoral, e o Senhor te diz: não. Eu te darei o sustento para sustentar a casa. Eu te darei o sustento para abençoar missões, para abençoar outros pastores, para abençoar pessoas. Você vai ser muito próspero, porque nas tuas mãos o dinheiro vai ter destino, porque o dinheiro não tem o teu coração. Não se atrase. Olha para mim, Danilo. Olha bem para mim. Danilo, olha para mim. Não se atrase. Não se atrase. Não se atrase. Não se atrase, porque se o Senhor te acelerar, aceleramento sem alinhamento é doloroso. Deixa o Senhor te alinhar. Não se atrase nesse aceleramento, em nome de Jesus. Oh Deus, eu ainda tenho destinos para liberar aqui. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Luana e Miqueias, enquanto eu orava em casa, o Senhor me falava de vocês. Posso ouvir tua voz. A vida de vocês vai ser um memorial de fé, de constância. Oh Jesus, a provisão parece que vem sempre através dos corvos. É só uma estação, Miqueias e Luana. É só uma estação que os corvos estão trazendo o alimento. É só uma estação que os corvos estão trazendo o suprimento. Mas vai chegar um dia, por causa da obediência, quando vocês não tinham, o Senhor vai abrir os celeiros dos recursos. Miqueias, o Senhor vai colocar recursos em tuas mãos para tu administrar. E o Senhor vai te dar sabedoria, discernimento e entendimento. Resiste ao processo. Resiste ao processo. Resiste nesse processo. Não retrocede. O Senhor vê o coração de vocês na obra e na casa dele. E não faltará nada àqueles que se rendem. Eu reconheço vocês como pastores, pastores do coração. Vocês não buscam títulos, não buscam reconhecimento, vocês não buscam se aparecer. Os bastidores de vocês respaldam quem vocês são. Miqueias, o Senhor está te dando novos sapatos. Oh Jesus. Lu, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar. Porque enquanto o Senhor dá sapatos para Miqueias, o Senhor te dá patins. Porque tu vai à frente dele, tu vai levando ele, tu vai tendo a visão e ele vai andando em cima dessa visão. Porque tu és uma mulher visionária, fundamentada. Oh Jesus. O Senhor está trocando as roupas de vocês. Deus já falou isso com vocês. Porque vocês têm orado juntos em família por uma nova unção, por um novo discernimento, um novo entendimento. E o Senhor está trocando as vestes espirituais de vocês, porque vocês foram aprovados no esmagar. Não é tempo de olhar para trás. Vocês ainda vão passar alguns anos nessa nação. Não é hora de voltar. Não é hora de olhar para trás. Onde o Senhor está escondendo vocês aqui. Oh Jesus, meu Deus, eu já consigo ver. Forjando vocês na escola da fé, da obediência, da humilhação, da ofensa, da rejeição. Yes!
Vocês estão sendo forjados, assim como José foi forjado. Mas vai chegar um dia, meu Deus do céu, e como pastora dessa casa, eu abençoo vocês, para no futuro, vocês estarem correndo, percorrendo aquilo que Deus colocou na vida de vocês, vai ser espalhado entre as nações. Oh Jesus, sejam abençoados para fluir naquilo que Deus liberou sobre vocês. Os pés de Lulu têm patins, e do Miqueias tem novos sapatos, sapatos leves, Miqueias. Você tem medo de ser pesado como no passado? Não vai ser. Não vai ser pesado. Vai ser leve, porque é o Senhor que está soprando. Quando Deus sopra, meu Deus, quando Deus, Ele sopra, as coisas fluem. Quando o homem sopra, as coisas merecem esforços e é cansativo. Mas é o Senhor que está soprando. Sopro do Espírito. Sopro do Espírito, sopro do Espírito, sopro do Espírito para fluir, sopro do Espírito para fluir, sopro do Espírito para fluir, em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, de mim, e menos de mim. Ouça o seu destino do céu e anda em fé. E menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por liberar sobre nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por falar conosco em cima dessa palavra. Nós nos fundamentamos aqui essa noite. Em cima dessa palavra, nós nos moveremos a partir dessa noite, Senhor. Que a fé da casa, dos meus irmãos que estão aqui, dos nossos filhos espirituais, que a fé deles seja renovada, restaurada, ativada, desequilibrada. Que seja uma fé que não vence, não tem validade. É uma fé que crê, é uma fé fundamentada, é uma fé madura. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, nos leva em paz na tua santa presença. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Meu Deus. Eu já queria terminar, mas o Senhor me falou para falar para vocês dois. Eu já estava terminando, aí vocês conversam com Deus. Vai ser a segunda pesca de vocês, o chamado. A primeira foi frustrada, porque vocês acreditaram e se moveram naquilo. Oh, Jesus, meu Deus. Eita, Jesus. Vocês acreditaram e se moveram no que acreditaram. Vocês tinham habilidades, assim como Pedro tinha habilidade para pescar. Oh, Jesus. Pedro tinha habilidade, mas não tinha uma palavra. A Bíblia diz: quando Pedro voltou para a areia, depois da pesca frustrada, ele se encontra com Jesus.
Esse tempo que vocês estão aqui, vocês estão sendo forjados na escola de Jesus, na escola de intimidade, de ouvi-lo, na escola de restauração. O Senhor está construindo vocês, está forjando vocês. Porque quando a pesca estiver pronta, assim como ele disse para Pedro, Pedro joga a rede do outro lado. E Pedro disse, mas eu já fiz isso. É isso que vocês dizem, eu já fiz isso. Eu já fui pastor, eu já joguei a minha rede, eu já fiz isso. Mas o Senhor diz, sobre a minha palavra dessa vez, sobre a minha palavra dessa vez, sobre a minha palavra. Oh Jesus, e a Bíblia diz que Pedro lança sobre a palavra de Jesus. A rede volta cheia de peixes. E eu quero profetizar sobre vocês, em nome de Jesus. Essa pesca, Hunter, não vai ser frustrada de novo. Apenas não apressa a pesca. Você está sendo forjado na escola de Jesus. Essa pesca não vai ser frustrada e você não será mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Sim, eu vejo você ministrando para pessoas. O Senhor te usando com autoridade em inglês e em português. O Brasil chama o seu nome. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Por isso que o Senhor te deu facilidade. Não foi pela Geórgia, foi para o propósito de Deus. Oh, Jesus! O Brasil te chama no tempo certo. É o Senhor que vai te fazer fluir. No tempo certo, é o Senhor que vai te soprar. Continua na forja de Deus, porque nessa forja de Deus, Deus está te dando unção, autoridade, habilidade. E você pergunta, Geórgia, e eu? E eu? Você é a coluna. Você é a coluna que sustenta. Por isso que a sua fé precisa ser madura, inteira, leal, fiel. Madura, inteira, leal e fiel. Porque Ele vai e você vai sustentar. Ele vai e você vai estabelecer. Não se preocupe. Não vai ter que ser sustentado por ofertas. Nada disso. Porque o Senhor está dando para vocês o sustento para abençoar aqueles que são deles. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, administra as riquezas que Deus está colocando na vida de vocês. E tenham as riquezas com propósito para o reino, para Ele, por Ele e para Ele, por Ele e para Ele, dele, por Ele e para Ele. Sejam guardados em nome de Jesus. Sejam guardados em nome de Jesus. Essas palavras são decretos para o tempo oportuno de Deus. Não apressa o processo. O Senhor que vai fazer todas as coisas em nome de Jesus. Oh Deus! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. No reino espiritual nós selamos as palavras que foram liberadas aqui essa noite. Nós declaramos que o inimigo ele não tem autoridade para roubar essas sementes. E que nós dessa casa serão guardadores daquilo que Deus tem falado para nós. É sua responsabilidade guardar o que Deus liberou sobre a sua vida. Não entregue de bandeja o que o inimigo quer, que é o teu destino. Em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua bondade. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, teu favor imerecido. Obrigada. Obrigada pelo privilégio de desfrutar da tua presença. Eu sou apaixonada pela tua presença, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a tua presença é palpável nesse lugar. Obrigada por esse privilégio que apesar de nós, o Senhor está aqui. Obrigada. Nós te amamos, te honramos, te bendizemos. A ti seja dada a honra e a glória
nos leve em paz, debaixo da tua graça. Nos visita todos os dias dessa semana. Que a nossa fé seja ativada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigada, Jesus.